entre as medidas cautelares propriamente ditas, que requer o ajuizamento de uma ação, um procedimento próprio, com regras previstas nos artigos 796 e seguintes do Código de Processo Civil, processo à parte, procedimento específico destinado a assegurar uma garantia da decisão a ser proferida no processo principal, com as medidas liminares, que são aquelas providências de entrega provisória antecipada do pedido liminar. Então, nós não podemos confundir as ações cautelares propriamente ditas, vamos chamar ações cautelares em sentido estrito, que são aquelas que requerem procedimento próprio, com aquelas medidas liminares previstas tanto no mandado de segurança, tanto nas ações possessórias, tanto naquelas ações de busca e apreensão do Decreto-Lei 911, que são providências outorgadas imediatamente. Então, quando os senhores têm, por exemplo, aqui, vamos usar um exemplo que ocorre aqui em primeiro grau, um funcionário da Prefeitura de Curiúva, não é? O funcionário da Prefeitura de Curiúva é demitido. E esse funcionário ajuiza o mandado de segurança perante o juiz de direito da comarca de Curiúva. E é uma ilegalidade flagrante, e ele comprova na sua interpretação que o ato é ilegal ou abusivo, não é? E que, se não houver o pronto restabelecimento do direito, poderá, no futuro, causar prejuízo de difícil e incerta reparação para aquele beneficiário do mandado de segurança. A providência que o juiz edita como medida liminar em mandado de segurança não se confunde com cautelar. Não é uma medida cautelar, é uma medida liminar, é uma forma de outorga antecipada da providência jurisdicional que a parte viria a receber ao final. Difere por completo da ação cautelar, assim como na busca e apreensão. A busca e apreensão, a busca e apreensão mais corriqueira que vemos aí por todos os fóruns do país, digamos aquela busca e apreensão da alienação fiduciária, a restituição imediata da posse do automóvel, que é o que com mais frequência se pratica no exercício do foro, sem dúvida alguma, isso também não há que se confundir com nenhuma providência cautelar. Isso é uma medida liminar como forma de imediata restauração, de imediata antecipação do direito que a parte viria buscar e viria receber ao final da execução. Então, quando os senhores propõem um mandado de segurança, não há que se falar em medida cautelar. Quando os senhores propõem uma ação possessória e o juiz restaura imediatamente a posse violada pela turbação, pelo espúrio daquele que está ofendendo a sua posse, isto não é medida cautelar, isto é uma medida liminar, é uma forma de antecipada prestação jurisdicional que a parte viria assegurar ao final da execução. As medidas cautelares são aquelas medidas previstas para aqueles tipos de procedimentos que não têm imediata ou antecipada prestação jurisdicional. Que a prestação jurisdicional só virá após a decisão final, após esgotada todas as etapas do procedimento, quer na etapa de conhecimento em primeiro grau, quer na etapa de execução, quer na etapa excepcional, quer do recurso extraordinário, quer do recurso especial. As ações cautelares estão aparelhadas para resolver única e exclusivamente essas hipóteses. Aquelas hipóteses em que o processo cautelar é necessário para restaurar e para garantir a eficácia da futura decisão no processo de conhecimento. Disse o jovem que aqui falou antes de mim que a medida cautelar é uma medida com a qual nós estamos convivendo diariamente no fórum. Sem dúvida alguma, não apenas estamos convivendo com ela diariamente, como a medida cautelar tem mostrado ao longo dos 21 anos, 22 anos de vigência do Código de Processo Civil, principalmente as medidas cautelares atípicas ou inominadas, tem mostrado que o legislador de 1973 realmente foi feliz ao conceder ao juiz este poder discricionário para a outorga de medidas.
Eu, particularmente, recordo, quando advogado, recordo pelo menos aqui, de duas cautelares que gostaria de narrar aos senhores, para os senhores sentirem a eficácia da atuação cautelar. Desde que ela seja bem manejada e desde que ela seja prudentemente aplicada, corretamente aplicada, com aqueles princípios da necessidade que eu acabei de falar aos senhores, muitas vezes as ações cautelares têm trazido a solução até mais eficaz do que o próprio processo de conhecimento. E muitas vezes dispensando até mesmo o exercício da ação de conhecimentos. Eu recordo que fui advogado de uma senhora que era proprietária de um imóvel na Rua Marechal Deodoro e havia alugado esse imóvel para aquela empresa de corretora de valores, a Maisonari. Essa empresa entrou em processo de liquidação extrajudicial e havia alugado um imóvel com 5 andares na Rua Marechal Deodoro, entre a Marechal Floriano e a Dr. Muricy Curitiba. E fui procurado por essa senhora, que era proprietária do imóvel, que me narrou uma situação interessante. A Maisonari havia sido locatária dela naquele imóvel, estava abandonando o imóvel devendo 9 meses de locação. 9 meses sem pagar aluguel. E ela me trazia um edital onde a Maisonari iria levar a leilão os bens que guarneciam ali aqueles escritórios da empresa. Telefones, naquela época aparelhos de teléfono, havia fax, mobiliário, vários bens que dariam para pagar suficientemente o crédito que ela tinha, que teria que demandar uma ação de cobrança de aluguéis posteriormente. Eu recordo que imaginei uma ação cautelar inominada na época. Foi uma ação que eu sempre falo inominada, mas eu sempre brincava com os colegas, nós temos que dar um nome. Ela é inominada porque esse tratamento ela está prevista. Agora, o advogado deve identificar qual é a providência judicional que ele havia pleiteado. Então, eu dei o nome de uma ação cautelar de suspensão de leilão extrajudicial. Vejam os senhores a eficácia. Eu queria suspender o leilão porque se vendesse os bens que estavam dentro do imóvel, evidentemente, a empresa que já estava em liquidação extrajudicial não teria como mais tarde responder financeiro economicamente pelas dívidas que a minha cliente deveria reivindicar numa ação de cobrança ou numa ação de execução dos aluguéis. E o juiz me concedeu uma liminar. A liminar foi concedida no final da noite e o oficial de justiça imediatamente comunicou o leiloeiro, que tinha vindo no leiloeiro de Porto Alegre, tinha chegado em Curitiba. O leiloeiro recebeu aquela intimação. Eu estava na minha casa às 11h30 da noite, recebi um telefonema do advogado da empresa, dizendo que ele queria resolver o problema para poder realizar o leilão no dia seguinte. Então marquei com ele, o leilão seria às 9 horas, marquei com ele às 7 horas da manhã no meu escritório. Às 7 horas da manhã ele compareceu ao escritório e lá nós fizemos uma composição. Ele efetuou o pagamento do crédito da cliente que eu tinha e eu imediatamente desisti da ação cautelar. Em síntese, eu não precisei nem de um processo de conhecimento para efetuar a cobrança. Vejam os senhores, eu estou trazendo um exemplo que inclusive me surgiu nesse momento para mostrar aos senhores da utilidade prática da medida cautelar, desde que ela seja convenientemente manejada. Já estamos chegando a 45 minutos e eu não gostaria de tomar mais tempo dos senhores, porque em um curso noturno nós, evidentemente, temos também nossos compromissos familiares. Eu queria dizer aos senhores que foi uma alegria eu poder retornar a Jacarezinho, eu poder participar com os senhores e poder receber esta recepção tão amável, quer do corpo docente, quer dos alunos e dos amigos que aqui comparecem na Faculdade de Direito de Jacarezinho, e dizer aos senhores que eu estou à disposição para eventual indagação que os senhores queiram
estarei à disposição dos senhores e fico muito agradecido pela atenção da audiência. Muito obrigado. Borges Carneiro diz, na visita que fez a Jacarezinho, que havia questionado ao senhor seu pai por que Curiúva não fazia parte da famosa música do Paraná do Norte. O doutor Celso diz que tem a resposta. A música Paraná do Norte, se não me falha a memória, era de composição de uma dupla sertaneja chamada Palmeira e Biá. Os cambaraenses podem conferir isso nas suas cidades, que eles teriam nascido realmente em Cambará. Mas não foram só os nativos de Curiúva que questionaram essa situação. Também os de Joaquim Távora, os de Coatiguá, os de Siqueira Campos, os de Vencedor Brás, de Ibaiti e daí afora. Por isso, em seguida, a mesma dupla Palmeira e Biá compôs uma outra música que se chamou Filão de Ouro. E enquanto o desembargador lembrava a sua indagação, eu anotei os versos iniciais, procurei buscar no fundo da memória os versos iniciais daquela música Filão de Ouro, e que Palmeira e Biá explicam o porquê aquelas outras cidades não se encontravam na primeira música Paraná do Norte. Então é mais ou menos isso aqui. Claro que eu não vou cantar, né? Depois que eu cantei o Paraná do Norte, eu vi muita gente se queixar da sorte, porque sua terra não entrou no porte daquela modinha que foi muito forte. Eu peço desculpas, não foi por maldade, que eu deixei de fora algumas cidades, mas o Paraná é grande em quantidade e não é num disco que ele todo cabe. É essa a resposta. Como agradecimento ao nosso conferencista, Dr. Walter Borges Carneiro, desembargador do Tribunal de Justiça, como já é de praxe, nós, em reconhecimento à sua presença ilustre e marcante na nossa promoção, nós queremos entregar esta homenagem. Ao Dr. Walter Borges Carneiro, os agradecimentos e as homenagens da Faculdade Estadual de Direito Valdo Pioneiro pela sua brilhante participação na 25ª Semana Jurídica, com palestra sobre o tema medida cautelar, Jacarezinho, Paraná, 7 de novembro de 94. José Lázaro Boberg, diretor. Obrigado. E ao encerrarmos, nós, uma vez mais, externamos os nossos profundos agradecimentos ao nosso ilustre conferencista pela brilhante exposição trazida nesta noite, acrescentando a todos nós, advogados, estudantes de direito, nova visão, nova reflexão dentro do aspecto de medidas cautelares. A sua visita é muito honrosa a esta faculdade e nós esperamos contar em outras oportunidades, em outras semanas jurídicas, com a presença de Vossa Excelência. Está encerrando a sessão. Muito obrigado a todos.